Olá, alunos, boa tarde. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, ainda mais para falarmos sobre um assunto muito importante que é leishmaniose tegumentar americana, certo? Que será o tema da nossa aula de hoje, certo? A aula da disciplina Doenças Infecciosas e Parasitárias, que nós já estamos estudando há alguns dias. Bom, então, sobre leishmaniose tegumentar americana, nós vamos estudar, na verdade, sobre a patologia da doença, breve histórico da doença, biologia do vetor, hospedeiros e reservatórios, ciclo do parasito, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Bom, então vamos lá. Falando sobre um breve histórico da doença, quando se fala de leishmaniose tegumentar, nós estamos falando de uma doença que está presente aqui nas Américas há alguns milhares de anos atrás. Para ser mais exato, na época em que aqui estava, no nosso continente americano, as civilizações pré-colombianas, como por exemplo os maias, os astecas, os incas, ali na América do Norte, América Central, Caribe, e aqui na América do Sul, como civilização pré-colombiana, nós temos os Tupi-Guarani, por exemplo, E nós temos aí uma imagem nesse primeiro slide de uma estátua, estátua de uma pessoa nativa aqui do continente americano, que era pertencente à civilização asteca, tá? E dá para notarmos nessa imagem que existe aqui uma mutilação do nariz e do lábio superior dessa pessoa. E essa imagem, ela nos dá exemplo de lesões sugestivas para a leishmaniose tegumentar americana. Tá? Pois bem, partindo aqui para o Brasil, mais voltado aqui para o século XIX, século XX, nós tivemos grandes surtos de leishmaniose tegumentar, principalmente na época em que estava ativo o ciclo da borracha, por exemplo, aqui na região norte, nos estados do Amazonas, aqui no estado do Pará, nós tivemos grandes surtos, principalmente nas extrações de látex das seringueiras, mas isso não aconteceu apenas na região norte. Nós temos, foram identificadas surtos por leishmaniose em estados do Nordeste, como por exemplo na Bahia, tão tal que existiu um bolsão endêmico nessa região, aonde notou-se o aparecimento de úlceras em pessoas nestas regiões, e essas úlceras elas foram denominadas como botão da Bahia, mas na frente vocês vão entender o porquê que esta doença é chamada de botão, tá? No início do século XX, houve uma grande epidemia por leishmaniose tegumentar em Bauru, onde muitas pessoas, centenas de pessoas adoeceram com uma doença que foi correlacionaram essa doença, na verdade, à úlcera de Bauru. Vocês vão entender também o porquê que foi nomeado desta forma esta doença. Então,
Falando sobre patologia e epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana, vejam só, a leishmaniose ela é uma doença infecciosa e não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários. Tá? É uma doença causada por protozoários, assim como a malária, por exemplo. A diferença dessas duas patologias é que o micro-organismo causador da malária são protozoários do gênero Plasmodium. E o causador da leishmaniose tegumentar americana são protozoários do gênero Leishmania. E essa doença ela é associada com lesões cutâneas, lesões geralmente ulcerosas e que por muitas vezes elas podem causar também, além de lesões no tegumento, lesões na mucosa oronasal, certo? É uma antropozoonose, por quê? Porque ela é uma doença que pode adoecer tanto os humanos quanto outros animais não humanos, tá? E é uma doença com ampla distribuição mundial, no mundial e no continente americano também. Então nós temos a transmissão de leishmaniose aqui nas Américas, na África, no continente asiático, parte do continente europeu, certo, turma? Então vamos lá. O agente etiológico são protozoários, certo? Como eu falei anteriormente, do gênero Leishmania, pertencentes à família Trypanosomatidae, certo? Então, esse parasita, ele é um parasita intracelular obrigatório, Eles vão parasitar uma célula específica do nosso sistema imunológico, que são os macrófagos, certo? Bom, quanto à morfologia deste protozoário, existem duas formas. Existe uma forma flagelada, que é chamada de promastigota, que é essa forma aqui de cima, tá bom? E existe uma forma aflagelada, que é a forma amastigota, essa imagem aqui de baixo. Mas aqui abaixo nós temos mais duas imagens da forma amastigota, que é essa com um formato void, e a forma promastigota, que é essa forma flagelada, certo, turma? Então vamos lá. Bom, quanto à patologia, ainda falando sobre a patologia da doença, as principais espécies de Leishmania existentes, além de estarem aqui na Amazônia, são essas três, tá? A Leishmania brasiliensis, a Leishmania guianensis e a Leishmania amazonensis, tá? Então essas são as três principais espécies de Leishmania que causam a leishmaniose tegumentar americana. Ou seja, essas três espécies são espécies do micro-organismo patogênico, tá? Ou seja, micro-organismo que vai causar toda a patologia no nosso cliente, na pessoa doente, tá bom? Bom, e a leishmaniose, ela é uma doença de transmissão vetorial, certo? Então, se é uma doença de transmissão vetorial, existe a presença de um vetor. E esses vetores são insetos denominados flebotomíneos, certo? Esses flebotomíneos, eles são insetos, tá? Do gênero Lutisomia, beleza? Então, esses insetos desse gênero Lutisomia, eles estão presentes aqui na nossa região, certo? Mas só que dependendo da área, da localidade, eles recebem nomenclaturas diferentes. É aquele nome como o inseto é conhecido popularmente, tá? Como, por exemplo, algumas áreas
chamam esses mosquitos, algumas pessoas residentes em algumas áreas chamam esses mosquitos de mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros nomes. Tá? Bom, então, no Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da leishmaniose tegumentar americana são todas essas 6, tá? Essas são espécies de vetores, certo? Lotisomia flavis cutellata, Leishmania, Lutisomia umbratilis, intermédia, Lutisomia elcome e Ligonei, tá? Então são espécies de vetores, tá? Então, eu sempre gosto de correlacionar um pouquinho a doença com a nossa região. Nós temos aqui um mapa de breu branco, né, com alguns pontos existentes aqui, e nós realizamos alguns estudos aonde foi detectado a presença do vetor, tá? Do vetor transmissor da leishmaniose. Foi confirmado, foi feita a confirmação, na verdade, né, de casos de LTA e a presença dos transmissores que sugerem autoctonia de leishmaniose aqui no município de Breu Branco. Porque, quanto à classificação dos casos, epidemiologicamente falando, existem duas denominações. Ou o caso é autóctone ou o caso é importado, tá? A leishmaniose tegumentar americana, ela é autóctone quando, por exemplo, eu, Lourival, residente aqui em Breu Branco, adoeci por leishmaniose aqui em Breu Branco mesmo. Eu não saí, não fiz viagens para outros municípios. Então, isso caracteriza o quê? Que esse caso ele é autóctone, tá? Agora, se Lourival, residente aqui em Breu Branco, adoeceu por leishmaniose quando foi a uma viagem lá no município de Pacajá, por exemplo, nesse caso, a doença ela é importada, tá? Ela não é autóctone, ela é importada porque eu viajei e adquiri essa doença em um outro local, em um outro município, tá? Bom, existem hospedeiros e reservatórios da doença, né? Então, essa interação reservatório-parasito é considerado um sistema complexo, até porque diversas espécies de animais, elas podem adoecer por leishmaniose. E além de adoecer, elas são reservatórios da doença. Como, por exemplo, essa primeira imagem aqui, o cursor do mouse aqui, ó. Nós temos uma anta, gente. Ela pode adoecer por leishmaniose e pode ser um reservatório da doença. Nós temos aqui embaixo, olha, o macaco-prego, cachorro, gato, todos esses animais silvestres, animais domésticos, animais sinantrópicos que migram entre os dois espaços, silvestre e doméstico, todos eles podem adoecer por leishmaniose e podem ser reservatórios em potencial. Existem diversos fatores, é uma doença multifatorial, imprevisível e muito dinâmica, tá, gente? O modo de transmissão dessa doença é através da picada dos insetos transmissores infectados, ou seja, os flebotomíneos, tá? Quanto ao período de incubação, turma, gira em torno de 2 a 3 meses, tá? 2 a 3 meses, beleza? Podendo variar de 2 semanas a 2 anos, tá bom? Então, isso é período de incubação, turma, tá? O que é período de incubação? É aquele período que está entre o contato com o vetor, o momento que o mosquito picou e fez lá a inoculação dos protozoários, até o início dos sinais e sintomas. Isso é período de incubação, tá? Quanto aos padrões epidemiológicos, pode-se dizer que atualmente,
né, aqui no Brasil, a LTA apresenta 3 fatores epidemiológicos característicos, né? Silvestre, ocupacional e lazer, rural e periurbano em áreas de colonização. Como, por exemplo, né, no ambiente silvestre, você pode adoecer por leishmania ao entrar na mata, entrar para fazer uma trilha, para passear, para conhecer a mata, enfim. Se você entra na mata e o inseto vetor te pica, ele pode transmitir a doença para você, beleza? Quanto a essa questão ocupacional e lazer, nós temos aqui uma área degradada, né? Houve uma derrubada, né? Nesse momento também os trabalhadores podem adoecer por leishmaniose tegumentar, beleza? Rural e periurbano e áreas de colonização. A leishmaniose, na sua grande maioria das vezes, ela está presente em áreas rurais, tá? Mas a leishmaniose, ela pode estar também na região periurbana, né? Como, por exemplo, em cidades com pouco saneamento básico, né? Aqueles bairros mais periféricos, né? Nessas áreas, nesses bairros com pouco saneamento, os vetores eles podem muito bem povoar aquele local, lógico que dependendo de alguns fatores, e ali pode existir sim a transmissão da patologia, tá? Bom, o ciclo de vida da leishmania, gente, acontece no momento em que o hospedeiro é infectado, tá? Com as formas promastigotas lá no contato do vetor com o humano, no momento da picada, no momento do repasto sanguíneo. Eu vou explicar nessa outra imagem, com ciclo biológico, que eu acho ela bem mais didática. Tudo acontece quando o flebotomínio ingere sangue de indivíduos saudáveis, né? E ele vai, no momento da picada, ele vai fazer lá a sua hematofagia, certo? Vai sugar o sangue para se alimentar, e nesse momento ele pode inocular o protozoário no organismo humano, tá? No momento da picada, entra no nosso organismo a forma promastigota, certo? Que é aquela forma com flagelo, tá? Bom, quando a forma promastigota ela entra no nosso organismo, essa forma ela vai ser fagocitada, né? Ela vai ser fagocitada por uma célula do nosso sistema imunológico que se chama macrófago, tá? O macrófago vai tentar neutralizar essa invasão, fagocitando o micro-organismo, mas só que ele não consegue neutralizar. E o pior de tudo é que esse micro-organismo dentro do macrófago, ele começa a se reproduzir. Se reproduz de 1, passa para 2, de 2 para 4, né? Ele acontece ali o que nós chamamos de divisão binária, né? Ele se duplica, né? Chega um momento que é tanto parasito no interior desse macrófago que ele se rompe e sai lá as formas amastigotas. O que era promastigota com flagelo passa a ser amastigoto, tá bom? Então, essa forma mastigota, como eu já falei, ao sair desse macrófago, ele vai parasitar outros macrófagos e assim sucessivamente. E isso acontece em uma região da pele ou mucosa, em qualquer parte do corpo. E nesse local origina-se a úlcera, tá? O ferimento, tá bom? O leixo, como popularmente essa doença é conhecida. Então, quando esse ciclo está acontecendo na pessoa, esse humano, essa pessoa doente, ela pode ser também uma fonte de infecção para os mosquitos, tá? Para os flebotomíneos, certo? Então, esses flebotomíneos, tá?
eles, no momento da picada, eles vão sugar o sangue com as formas amastigotas, conforme está aqui, e essa forma amastigota no interior do mosquito se transforma em promastigota, e assim acontece um novo ciclo em um outro repasto sanguíneo. Esse mosquito vai levar a doença para uma outra pessoa, beleza? Então vamos lá. O ciclo de transmissão é esse, tá? Nós temos aqui animais domésticos, né? Através dos flebotomínios, eles podem levar a doença para o humano. E do humano, gente, a doença ela pode ir para o cachorro, para o gato, através da picada dos flebotomínios, tá? E assim também dos animais silvestres para o cachorro. Então esse é o ciclo de transmissão, tá? Sempre necessariamente vai ter que existir a presença do vetor, tá? Nós temos aí o ciclo de transmissão, né, onde o homem pode adoecer, assim como a raposa, a anta, o rato, o cachorro, tá bom? Quanto ao diagnóstico clínico, né, o diagnóstico clínico, o profissional de saúde vai dizer se é leishmaniose avaliando sinais e sintomas da doença, porque geralmente a leishmaniose tegumentar americana, ela apresenta um formato arredondado ou ovalado ou ovoide, tá? Olha só, aqui são exemplos de úlceras, mas nem sempre elas possuem esse formato, tá? Ela possui bordas bem delimitadas, geralmente a borda da leishmaniose é um pouco mais elevada, o fundo geralmente algumas vezes é avermelhado, com granulações grosseiras, tá? Pode ter secreção purulenta no interior dessa lesão, tá? Nós temos outros exemplos aqui, olha, todos esses são lesões por leishmaniose, tá? É lógico que nem sempre elas possuem a mesma forma ou a mesma morfologia, tá? Outros exemplos aqui, olha, lesão na língua, lesão no nariz, aqui no antebraço, lesões aqui no lábio superior, queixo, né, na face desta pessoa. Olha só, aqui também são lesões por leishmaniose. Bom, gente, olha só, lesões aqui é uma doença que causa grandes deformações na pessoa. Como vocês podem ver, o braço dessa pessoa está totalmente comprometido. Olha essa outra aqui, olha, abaixo com membros superiores e inferiores comprometidos. Essa outra pessoa aqui com o lábio superior e inferior, a cavidade nasal também comprometida. Essa outra pessoa com o ouvido também já todo comprometido por úlceras de leishmaniose. E também a leishmaniose, por ser uma antropozoonose, pode adoecer também outros animais. Olha só o focinho desses cães, tá? Totalmente comprometidos. Então, quanto ao diagnóstico laboratorial, é esse diagnóstico que vai nos fornecer certeza de que a pessoa está doente por leishmaniose. Existem 3 grupos de exame. O exame parasitológico, tá? Aonde nós vamos olhar através do microscópio os parasitos no material que foi coletado. Nós temos testes imunológicos e sorológicos, que vai fazer a detecção de anticorpos nessa pessoa, anticorpos no sangue, tá? E exames moleculares através do PCR. Esse exame ele vai detectar a presença do parasito na pessoa através da análise do material genético do parasito, beleza? Então vamos lá. Quanto ao tratamento, a droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente ou glucantine, tá?
essa é a droga que é utilizada para o tratamento das leishmanioses aqui no nosso país. Vocês, quando estiverem exercendo atividade profissional, por se tratar de uma doença muito comum na nossa região, vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa medicação lá no posto de saúde. Bom, quanto à vigilância e controle das leishmanioses, é importante, gente, identificar e monitorar unidades territoriais de relevância epidemiológica, ou seja, investigar e caracterizar surtos, monitorar formas graves. Por quê? Porque quando você conhece a sua área, quando você sabe quais são as localidades onde tem o maior número de casos, né, principalmente casos autóctones, da onde estão vindo os casos mais graves, né, aonde acontece a transmissão domiciliar, você consegue direcionar as atividades de controle, né? Então, para você adotar medidas de controle pertinentes, né, você tem que conhecer a sua área, a área de transmissão, o território do seu município, porque, por exemplo, você tem que saber de onde os casos de leishmaniose estão vindo. Isso acontece através de onde? Através do monitoramento de casos, certo? Você vai, através da notificação, você vai saber quem são as pessoas que adoecem, da onde elas estão vindo, e uma vez você conhecendo todo esse padrão epidemiológico, você vai poder direcionar as atividades de controle, beleza? Bom, quanto às medidas profiláticas, né, e de educação em saúde, olha, a primeira são as atividades de educação em saúde que devem estar inseridas em todos os serviços de saúde. Gente, o que existe de mais importante nas medidas profiláticas são as atividades de educação em saúde. Até porque, com a educação em saúde, você consegue mudar comportamentos, né, de uma comunidade, por exemplo. Divulgar à população sobre a ocorrência de casos de LTA na região. É bom as pessoas ficarem sabendo quais são as áreas onde se adoece mais, o porquê que isso está acontecendo. Orientar as pessoas a reconhecer os sinais e sintomas da doença, porque uma vez que eu conheço o que é leishmaniose, eu posso orientar as pessoas a procurar o atendimento rápido, né? E capacitar as equipes de saúde, como por exemplo, agente comunitário de saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de controle de endemias. Todos esses profissionais de interesse sanitário, eles têm que conhecer o que é leishmaniose, como as pessoas adoecem, quais são as medidas preventivas, porque quanto mais pessoas sabem e conhecem sobre a doença, é melhor para criarmos uma rede que vai atuar no controle dessa doença, certo? Então, gente, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo desse assunto importantíssimo. Vocês têm aí os meus contatos e qualquer dúvida me procurem, tá? Então, até mais, beijo e fique com Deus, tá?